E o Abel ficou devendo o PVC? O que o torcedor do Palmeiras pode esperar para o Campeonato Brasileiro? Não, eu acho que ele deve porque ele tem um time que é superior, tem mais investimento do que o Corinthians. O Corinthians tem muito investimento, mas não tem dívida. Teve a torcida voltando a se colocar. Teve uma crise no Allianz Parque. A gente tratou muito isso no de primeira, que foi uma separação muito forte das torcidas, com a Mancha em greve, desde a emboscada contra a Máfia Azul, e essa greve acabou no jogo contra o São Paulo, que foi quando as torcidas fizeram uma bateria só, não pode ser a bateria da Mancha, porque a Mancha está proibida de entrar com instrumentos no estádio, então a bateria da Savoia se aproximou e no jogo contra o São Paulo e no jogo de hoje teve uma unidade, tinha 40.992 torcedores aqui dentro e cantaram o Palmeiras o jogo inteiro, quando acabou vaiaram. Agora, eu acho que tem uma dívida do Abel, sim, mas eu entendo que tem um processo de mudança de time, tem uma troca de guarda no Palmeiras. Então você perdeu não no elenco saíram 7 e chegaram 7, mas no time titular, sim. Hoje você tem o Mikael, que não fazia parte do time, o Emi Martinez não fazia parte do time, o Vitor Roque não fazia parte do time, o Facundo não fazia parte do time, o Estevão foi titular a partir do Brasileiro, mas não era titular no Campeonato Paulista do ano passado. Tem uma troca de guarda que pode explicar, em parte, essa irregularidade do Palmeiras. O Palmeiras foi um time irregular o campeonato inteiro. O campeonato todo. Tanto que ele teve as portas de ser eliminado na fase preliminar. E ele conseguiu crescer de produção contra os pequenos, foi superior no clássico contra o São Paulo no 0x0, que foi um jogo ruim, foi superior contra o São Paulo no 1x0 do pênalti, que não foi pênalti no Vitor Roque. Acho que foi superior em grande parte do jogo de hoje, mas é um time que não machuca. O Palmeiras hoje é um time que cerca muito e não machuca. Não consegue fazer o gol. Foi o que aconteceu hoje. Então tem dívida. Eu acho que em parte se explica. Acho que tem uma troca de guarda que ajuda a entender que tem uma mudança. E vamos ver até quando o Abel fica até o final do ano. Se o Abel vai embora depois do Mundial, o que vai acontecer? E diante disso, a virada é possível na Neoquímica Arena ou é um sonho do torcedor? Aqui, este clássico, desde que os clássicos em São Paulo passaram a ser disputados, cada um na sua casa, esse aqui é o mais igual. Então você tem, no Allianz Parque, são 6 vitórias do Palmeiras, 4 empates e agora 5 vitórias do Corinthians. Então tem uma proximidade muito grande. Em Itaquera, são 8 vitórias do Corinthians, 6 empates e 6 vitórias do Palmeiras. Ou seja, também tem uma igualdade. Também tem uma proximidade muito grande. O Palmeiras ganhou 6 vezes. Até no jogo passado, 2x0 do gol do Yuri Alberto, que o Everton falhou, era o jogo que o Palmeiras podia empatar a estatística. Só que o Corinthians não perde em casa desde agosto. São 22 jogos de invencibilidade em Itaquera. O que, em parte, se explica pelo fato de que, pela primeira vez na história, o Corinthians vai bater 30 partidas seguidas com mais de 40 mil pessoas no estádio. Não tem na história do Corinthians. Você pode procurar em 54, o time da democracia, o time de 77. 77, recorde de público no Morumbi, dia 9 de outubro de 77, 138 mil pessoas. No jogo anterior, com o Corinthians e Ponte, tinha 90 mil. No jogo anterior, contra o São Paulo, tinha 90 mil. No jogo anterior, tinha 37 mil no Morumbi contra a Portuguesa. Então não tem isso. Todo jogo em Itaquera tem mais de 40 mil pessoas. E vai ter 47 mil pessoas. Vai ser muito difícil para o Palmeiras virar. Mas tem jogo para jogar. O Corinthians em 2018 virou aqui dentro do Allianz Parque. Qual que deve ser a estratégia, Renato? O Corinthians deve ficar mais na defesa, deve começar atacando, porque o Palmeiras hoje começou muito melhor, né? 2 boas chances antes dos 15 minutos, mas depois não conseguiu manter. Eu acho que o Corinthians não precisa jogar em cima do Palmeiras, mas ele também não pode cair no erro de ficar se defendendo o tempo todo. Se ele ficar se defendendo o tempo todo, ele vai dar o controle do jogo do Palmeiras para o Palmeiras. O Palmeiras ainda não está redondo, como bem disse o PVC, até porque o Vitor Roque chegou anteontem, mas é um time que tem ótimos jogadores, né? Hoje o gol não saiu, mas pode sair lá. Então acho que ele tem que jogar de igual para igual com o Palmeiras. Não precisa pressionar o Palmeiras lá em cima, não precisa ser um avalanche porque está jogando em casa, mas tem que buscar o ataque. Não pode ser um time só de defesa. Se ele jogar só para se defender, para garantir o empate, eu acho que é meio caminho andado para a derrota. Mas não acredito que o Ramon Dias vai fazer isso, não.
Agora tem que ver se ele não vai inventar na escalação, né, Mili? Que nem ele já fez nesse Campeonato Paulista. Agora ele tem que, assim, tá bem evidente, se ninguém se machucar, eu acho que ele sabe com que time ele vai começar. Eu acho que tem tempo para se preparar, claro que o Corinthians vai perder jogadores para seleções, né? Mas tem tempo, é só no dia 27. O que esfria um pouco, né, o campeonato, seria melhor que não fosse assim, mas não vamos falar aqui da tabela do futebol brasileiro, né, do calendário do futebol brasileiro, essas esquisitices, mas não, eu acho que ele tem que ser responsável agora, até porque, Domi, assim, ele fez um bom jogo, ele conseguiu esse resultado quase improvável, eu diria, no estádio do Palmeiras. Se ele perde esse estadual, dentro de casa, porque aí se o Palmeiras for campeão, o Palmeiras vai ser campeão em Itaquera. É um machucado maior ainda, né? O estádio cheio, 50 mil corintianos e corintianas, e o Palmeiras campeão. O Ramon e o Emiliano não resistirão a isso, né? Muita gente já estava falando que ele não resistiria a hoje, né? Se ele levasse um pancadão hoje, ele cairia até hoje. Sim. Esse campeonato tem umas coisas. O futebol tem umas coisas que são divertidíssimas, né? Assim como teve no Rio Grande do Sul, com o Internacional impedindo o Grêmio do octacampeonato, e o Campeonato Gaúcho ganhou essa graça por causa do octacampeonato, seria do Grêmio, empatando a série que só o Inter tem. Aqui tem umas coisas também que o mundo dá umas voltas engraçadas, né? Em 2020, o Corinthians veio jogar aqui no Allianz Parque depois de ter empatado o jogo em Itaquera. Não tinha torcida por causa da pandemia, mas o Corinthians podia ser tetracampeão. O primeiro tetracampeão em um século. E o Palmeiras evitou o tetracampeonato no último pênalti cobrado pelo Patrick de Paula. E foi campeão no Allianz Parque, evitando o tetracampeonato e evitando o segundo campeonato do Corinthians no Allianz, porque o Corinthians tinha sido campeão aqui no Allianz no jogo do VAR, antes do VAR, lá o do gol do Rodriguinho em 2018. Agora, o Corinthians pode evitar o tetracampeonato do Palmeiras 5 anos depois, ou o Palmeiras pode vingar aquela sequência de 2018, né? Quando o Corinthians foi campeão aqui no Allianz Parque. Agora o Palmeiras quer ser campeão, ou melhor, agora o Palmeiras, se quiser ser campeão, tem que ganhar no Itaquera. Não tem outro jeito. Então, o mundo dá umas voltas muito, muito engraçadas. E 7 anos depois pode acontecer do Palmeiras ser campeão em Itaquera ou do Corinthians impedir a revanche. Aqui na nossa enquete, o que vai acontecer em Itaquera? A maioria, 54%, acham que vai ser mais uma vitória corintiana. 28% empate e título do Corinthians. E 18% apenas acreditam na virada palmeirense. Eu vou perguntar para você, Renato, que está aí no Rio, que tem menos emoção, qual é o seu voto na nossa enquete? Não, eu já votei. Eu acho que o Corinthians vai ser campeão com empate. E aí, Mili? O Rio tem menos emoção? Como assim? O Rio está emocionadíssimo hoje. Sobre São Paulo, ela está falando. Para você começar o seu voto na enquete. Para não falar que eu chamei primeiro a Mili, primeiro o PVC, entendeu? Para ser imparcial. E aí, PVC, quem vence? O Corinthians ganha o campeonato com empate. Olá. Daqui a pouco eu vou mudar a enquete, vou deixar só mais um pouquinho para você votar, beleza? Ou vamos mudar já? Vamos mudar para a alegria de Renato Maurício Prado. O Felipe Luiz é o melhor técnico do Brasil hoje? Sim ou não? Vote lá, quero saber. E aí, Mili, tá é o melhor técnico? Não é sim ou não. É sim, com certeza, absolutamente. É sim melhor que o Guardiola, sim melhor que o Zidane, sim melhor que o Zagallo. Sim, empatado com o Jorge Jesus. Pode ir votando já na nossa nova enquete, mas o assunto é daqui a pouquinho. Eu ainda quero falar mais desse jogo, deste passo importantíssimo do Corinthians, hoje 1-0 na Arena.